Você já se perguntou por que é tão difícil se desligar emocionalmente de alguém, mesmo quando você sabe que essa pessoa já não faz mais parte do que é melhor para a sua vida? Parece que, por mais que você tente seguir em frente, algo ainda te puxa para trás. No vídeo de hoje, vamos descobrir como a sabedoria estoica pode te ajudar a recuperar o controle das suas emoções e finalmente se libertar dessas amarras. Acredite, a liberdade emocional está mais próxima do que você imagina. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Você já esteve em uma situação onde, mesmo ciente de que seguir em frente era o melhor a se fazer, ainda se sentia preso emocionalmente a alguém? Esse é um desafio comum, mas extremamente doloroso. Continuamos a nos apegar a pessoas que, na prática, não fazem mais parte da nossa vida, ou que simplesmente não contribuem para a nossa felicidade. Isso gera um ciclo de dependência emocional que nos impede de evoluir. Agora, imagine o oposto. Imagine uma vida onde você tem total controle das suas emoções, onde o comportamento ou a presença de outra pessoa já não afeta mais a sua paz interior, onde você se sente livre, focado em seu crescimento e no que realmente importa. A filosofia estoica nos ensina justamente isso: como nos desligar emocionalmente de alguém e, mais importante, como transformar essa experiência em um processo de fortalecimento interior. Hoje, vamos explorar juntos como você pode aplicar essas lições no seu dia a dia. Respire fundo e pergunte-se agora: o que está me prendendo emocionalmente? Quem ou o que ainda exerce esse controle sobre mim? Segure essa resposta, porque ela será a chave para o que vamos explorar ao longo do vídeo. Se esse tema já ressoou com você, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos. Inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe com amigos e confira nossos e-books sobre desenvolvimento pessoal disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Eles são um ótimo complemento para a sua jornada. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de um. Primeiro princípio: o desapego na prática. Imagine que você está em um relacionamento há anos. Você sabe que a relação não te faz mais feliz e que ambos estão caminhando em direções diferentes. Mesmo assim, algo te impede de cortar os laços. Cada vez que você tenta seguir em frente, sente um peso emocional que te puxa de volta, como se estivesse segurando uma corda muito apertada. Suas mãos doem, mas você continua segurando, porque tem medo de soltá-la. Agora pense por um momento. O que aconteceria se você soltasse essa corda? Suas mãos estariam livres, livre para buscar algo novo, algo melhor. Isso é o que o desapego emocional significa. E ao contrário do que muitos pensam, desapegar não é desistir, é criar espaço para o novo. No estoicismo, o desapego é um princípio fundamental. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. O comportamento dos outros, o que as pessoas pensam ou até o que aconteceu no passado. Nada disso está nas nossas mãos. O que está sob nosso controle são nossas ações, nossas escolhas e a maneira como decidimos reagir às circunstâncias. Mas como você pode colocar isso em prática? Como soltar essa corda emocional que te mantém preso? O primeiro passo é reconhecer o poder das suas emoções. Elas são como o leme de um barco. Quando você deixa suas emoções descontroladas, o barco fica à deriva, preso em tempestades. Mas quando você segura firmemente esse leme, pode direcionar sua vida para onde quiser. O desapego começa com a consciência de que você não é refém das suas emoções e que, ao focar no que pode controlar, começa a redirecionar essa energia para algo mais positivo. Feche os olhos por um momento e pense em algo ou alguém do qual você ainda não conseguiu se desapegar. O que te prende a essa pessoa ou situação? Agora imagine como sua vida seria se você pudesse soltar esse peso. Respire fundo e guarde essa imagem. Essa é a liberdade emocional que estamos buscando. Um aspecto prático do desapego
é aprender a reconhecer quando um ciclo já chegou ao fim. Às vezes, mantemos relacionamentos ou situações por muito mais tempo do que deveríamos, simplesmente por medo de enfrentar o desconhecido. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em aceitar que tudo é impermanente. Tudo, inclusive nossos relacionamentos e as pessoas ao nosso redor, estão sujeitos à mudança. Soltar não significa perder, mas abrir espaço para novas experiências e oportunidades. Quantas vezes você se manteve em uma situação por medo de perder algo, sem perceber que, ao segurar tão firme, você estava se impedindo de crescer? Além disso, as redes sociais aumentam essa dificuldade de desapegar. Você já se viu preso, rolando o feed, observando a vida perfeita dos outros e se comparando? Isso cria uma sensação de inadequação, como se estivéssemos sempre correndo atrás do que os outros estão vivendo. Mas isso é uma ilusão. O estoicismo nos ensina a focar no que está diante de nós, na nossa própria jornada, e não na comparação com os outros. A prática do desapego emocional é focar no presente. Sêneca nos lembra: a verdadeira felicidade está em viver o presente, não em se apegar ao passado ou temer o futuro. Ao adotar essa mentalidade, você se liberta das âncoras que te prendem e pode finalmente navegar em direção à vida que deseja. Agora que entendemos como desapegar é o primeiro passo para a liberdade emocional, o próximo princípio vai te mostrar como identificar as âncoras que te mantêm preso e como começar a levantar essas âncoras uma a uma. Se você está pronto para começar a soltar essas cordas emocionais e criar espaço para uma vida mais leve, comente abaixo com a frase "Eu crio meu espaço". Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e conferir nossos 4 e-books sobre desenvolvimento pessoal, disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de um. Segundo princípio: o poder do desapego. Você já parou para pensar no quanto você entrega o controle das suas emoções para outras pessoas? Muitas vezes, ao nos apegarmos emocionalmente a alguém, sem perceber, entregamos nas mãos dessa pessoa o controle remoto dos nossos sentimentos. Quando essa pessoa está presente ou age de maneira que aprovamos, sentimos alívio e felicidade. Mas quando ela se distancia ou não corresponde às nossas expectativas, nossa paz é destruída. Isso cria um ciclo onde nossas emoções estão sempre à mercê de outra pessoa. No estoicismo, um dos ensinamentos mais profundos é aprender a colocar as coisas em perspectiva e reconhecer o que está realmente dentro do nosso controle. Para os estoicos, o poder do desapego reside em entender que nossas emoções não podem estar condicionadas ao comportamento alheio. Quando entregamos o controle de nossos sentimentos para alguém, permitimos que eles manipulem nosso bem-estar. Mas o que acontece quando começamos a desapegar e recuperar esse controle? Pense nas suas emoções como um navio ancorado em um porto. Quanto mais âncoras você tiver presas no fundo do mar, menos capacidade o seu navio terá de navegar livremente. Agora, imagine que cada apego emocional é uma dessas âncoras. Se você está preso a muitas, seu navio permanece imóvel, à mercê das marés. O desapego emocional é o processo de levantar essas âncoras, uma por uma, para que seu navio possa navegar com confiança por mares mais tranquilos. Pense nas pessoas ou situações das quais você ainda não conseguiu se desapegar. Quais dessas âncoras estão te impedindo de avançar? Visualize essas âncoras sendo levantadas e a sensação de liberdade que você sentirá ao liberar seu navio para navegar novamente. A prática do desapego não significa parar de se importar ou deixar de valorizar as pessoas em sua vida. Pelo contrário, significa redefinir os pesos que você dá às coisas que estão fora do seu controle. Quando você começa a levantar essas âncoras, começa a perceber que o verdadeiro poder está dentro de você. Mas como começamos a aplicar esse princípio na prática? A chave aqui é autoconsciência. Pergunte-se: de quem ou do que você está excessivamente apegado? Será que esse apego vem de uma necessidade de validação? Ou será que o medo da solidão é o que te impede de deixar ir?
Ao identificar a raiz do apego, você começa a perceber que, muitas vezes, esses sentimentos são projeções de suas próprias inseguranças e não reflexos da realidade. Outro ponto importante é perceber que o desapego é libertador. Ao soltar as âncoras do apego, você se abre para uma vida com mais liberdade, mais escolhas e mais autenticidade. Ao invés de reagir constantemente ao comportamento de outra pessoa, você se torna o protagonista da sua própria vida. Você se move de acordo com suas próprias decisões e valores, sem ser afetado por influências externas. Quantas vezes você permitiu que alguém, que nem está mais presente na sua vida, ainda controle suas emoções e decisões? Como seria sua vida se, a partir de hoje, você pudesse recuperar completamente esse poder? O poder do desapego não é um processo instantâneo, mas cada passo que você dá em direção a levantar essas âncoras é um passo em direção à liberdade emocional. Quando você começa a praticar o desapego, você se torna mais resiliente, mais focado no que realmente importa e, mais importante, começa a viver sua vida com uma sensação renovada de controle e propósito. No próximo princípio, vamos falar sobre como o ego muitas vezes nos prende a essas âncoras e como podemos superar essa ilusão para nos libertar ainda mais. Fique comigo, porque o próximo passo é crucial para aprofundar o seu entendimento sobre o apego emocional. Se você está pronto para levantar as âncoras que te impedem de seguir em frente, comente abaixo com a frase "Eu navego livre". Terceiro princípio: entendendo o apego. O que realmente nos mantém presos ao apego emocional? Muitas vezes, o que nos impede de seguir em frente é o ego. A necessidade de controle, de validação e o medo de perder alguém ou algo que achamos essencial para a nossa felicidade estão, na maioria das vezes, enraizados no nosso ego. E é aqui que entra um dos maiores desafios: aprender a reconhecer quando o apego é, na verdade, um reflexo das nossas inseguranças internas e não uma necessidade real. O ego gosta de jogar truques em nossa mente. Ele nos faz acreditar que sem aquela pessoa ou sem aquela situação estaremos incompletos. É como se estivéssemos constantemente em busca de algo externo que, de alguma forma, preenchesse um vazio dentro de nós. Mas o estoicismo nos ensina algo muito poderoso. Nós já somos completos. Não precisamos de algo ou alguém de fora para nos trazer essa completude. O que precisamos é aprender a reconhecer e aceitar nossa própria essência, e a partir daí, praticar o desapego. Feche os olhos por um momento e pergunte-se: o que realmente me mantém preso a essa pessoa ou situação? É o amor genuíno ou o medo de perder algo que o meu ego acha que precisa? Reconheça esse medo e pense em como seria libertador se você pudesse desapegar dessa necessidade de controle. Um exemplo clássico do ego em ação é o medo da rejeição. Quantas vezes você já se manteve em um relacionamento, seja ele romântico, de amizade ou familiar, simplesmente por medo de ser rejeitado? O ego faz com que a rejeição pareça uma falha, algo que afeta diretamente seu valor como pessoa. Mas na realidade, ser rejeitado por alguém não muda quem você é. Isso apenas reflete as escolhas e percepções da outra pessoa. O seu valor é intrínseco. Ele não depende de como os outros te veem. Os filósofos estoicos, como Epicteto, nos ensinam que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de reconhecer que o que os outros pensam de nós está completamente fora do nosso controle. E uma vez que aceitamos isso, nos libertamos da pressão de tentar agradar a todos ou de nos moldar às expectativas alheias. O desapego começa quando aceitamos que não precisamos da validação externa para nos sentirmos completos. Quantas vezes você deixou de tomar uma decisão importante em sua vida porque estava preocupado com o que os outros iriam pensar? E se, ao invés disso, você agisse baseado no que é melhor para você, sem se preocupar com as opiniões externas? O apego também pode ser alimentado por uma ideia falsa de que, se não segurarmos firmemente as pessoas ou situações, perderemos algo essencial. Mas isso é uma ilusão. O estoicismo nos ensina a ver a vida
como um rio em constante movimento. Tudo flui e tudo muda. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. Portanto, não há segurança em segurar algo com tanta força. O que precisamos fazer é aceitar essa impermanência e confiar que, ao soltarmos, novas oportunidades e relacionamentos entrarão em nossas vidas. Como Marco Aurélio disse, aceite as coisas às quais o destino te vincula e ame as pessoas com quem o destino te trouxe junto, mas faça isso de todo o coração, sabendo que tudo pode mudar. Aqui ele nos ensina que devemos amar as pessoas e aproveitar as oportunidades sem nos apegarmos à ideia de que elas estarão conosco para sempre. A aceitação de que tudo é temporário nos ajuda a apreciar o presente e nos libertar da ansiedade do futuro ou do arrependimento do passado. O ego também nos faz acreditar que nossa felicidade depende de fatores externos. Nos faz pensar que, se perdermos uma pessoa ou uma oportunidade, não seremos mais felizes. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade vem de dentro, de como interpretamos e reagimos às situações, e não das próprias situações. Ao entender isso, nos libertamos do ciclo de dependência emocional. No próximo princípio, vamos explorar como podemos aplicar o desapego emocional nas situações mais difíceis, aquelas em que o ego parece estar mais enraizado. Acompanhe, porque entender isso é o que vai te ajudar a fortalecer sua resiliência emocional. Se você está pronto para deixar o ego de lado e abraçar sua própria essência, comente abaixo com a frase "Eu sou suficiente". Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e conferir nossos 4 e-books sobre desenvolvimento pessoal, disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de um. Quarto princípio: a ilusão do ego. O ego é mestre em criar ilusões, e uma das mais poderosas é nos fazer acreditar que precisamos de algo ou alguém para nos sentirmos completos. Ele nos faz pensar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que outras pessoas possuem algo que nós não temos, e que sem esse algo jamais seremos felizes. Mas isso é uma ilusão, e reconhecer isso é o primeiro passo para o verdadeiro desapego emocional. Muitas vezes, o apego emocional nasce dessa comparação constante que o ego alimenta. Você já se pegou pensando, se eu tivesse o que aquela pessoa tem, então eu estaria realizado. Ou então, se eu mantiver esse relacionamento mesmo que seja tóxico, pelo menos não ficarei sozinho. Essas são formas clássicas de como o ego distorce a realidade e nos prende em ciclos de dependência emocional. Pense por um momento em quantas vezes você se comparou a alguém ou se agarrou a algo por medo de não ser suficiente. Como seria sua vida se você parasse de olhar para fora e começasse a focar no que realmente importa, sua própria jornada? No estoicismo, somos ensinados que a única comparação válida é com nós mesmos. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade verdadeira vem de dentro, de viver de acordo com nossos próprios valores e virtudes, e não do que o mundo externo nos oferece ou nos faz acreditar que precisamos. Ele dizia: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Em outras palavras, nossas emoções e nossa realidade são moldadas pela maneira como pensamos e não pelo que possuímos ou pela aprovação de outros. Essa ilusão do ego se manifesta também em nossos relacionamentos. Quando colocamos as pessoas em pedestais, esperando que elas preencham nossos vazios emocionais, criamos expectativas irreais e inevitavelmente nos decepcionamos. O apego surge quando acreditamos que precisamos de alguém para nos sentirmos completos. Mas a verdade é que ninguém pode nos dar algo que não podemos dar a nós mesmos. Quantas vezes você já se pegou idealizando alguém, acreditando que essa pessoa tinha o poder de resolver todos os seus problemas emocionais? O ego nos faz acreditar que o amor ou a aprovação dessa pessoa é o que falta para nossa felicidade, quando na realidade somos os únicos responsáveis por nossa própria felicidade. Se você pudesse se libertar dessa necessidade de validação externa, como isso mudaria a forma como você se relaciona com as pessoas à sua volta?
O estoicismo nos ensina a praticar o amor verdadeiro, aquele que não se apega, mas que é generoso e livre de expectativas. Quando amamos sem esperar nada em troca, sem exigir que o outro preencha nossos vazios, experimentamos uma forma de amor que é incondicional e libertadora. Esse é o tipo de amor que nos liberta do apego emocional e do controle do ego. A ilusão do ego também está presente no medo da perda. Ele nos faz acreditar que se perdermos alguém ou algo, nossa vida será devastada. Mas a verdade é que a perda faz parte da experiência humana. Todos nós perderemos algo ou alguém em algum momento, e tentar evitar isso é o que nos mantém presos em ciclos de dor e dependência. O estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência como uma verdade inevitável da vida, e que, ao aceitá-la, nos libertamos do medo que o ego cria. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, o sofrimento vem não da perda em si, mas da maneira como escolhemos reagir a ela. Quando aceitamos que a vida é feita de constantes mudanças, aprendemos a desapegar do que não está sob nosso controle e a encontrar paz mesmo nas adversidades. No próximo princípio, vamos aprofundar ainda mais essa ideia de como o desapego nos ajuda a viver de maneira mais autêntica e feliz, sem sermos reféns do ego. Você não vai querer perder. Se você está pronto para se libertar das ilusões que o ego cria, comente abaixo com a frase "Eu sou completo". Quinto princípio: o caminho para a felicidade. Todos buscamos felicidade, mas o que a maioria de nós não percebe é que muitas vezes a fonte de nosso sofrimento está nos apegos que criamos. A ideia de que precisamos de algo ou alguém para sermos felizes nos coloca em uma posição de constante ansiedade e insatisfação. Mas a verdadeira felicidade, segundo o estoicismo, vem de dentro e é baseada na maneira como escolhemos viver nossa vida e em como reagimos às circunstâncias ao nosso redor. Imagine por um momento que você está vivendo sua vida sem apegos. Não há necessidade de aprovação externa, não há medo de perder algo ou alguém, e sua felicidade não depende de fatores fora do seu controle. Isso soa libertador, certo? É justamente essa a mensagem do estoicismo. A felicidade verdadeira está enraizada na autossuficiência e no controle sobre nossa própria mente e emoções. Muitas vezes, acreditamos que nossa felicidade está ligada à presença de uma pessoa em nossas vidas, ou ao sucesso em uma situação particular. No entanto, esse tipo de pensamento nos coloca em uma posição de vulnerabilidade emocional, pois sempre estaremos sujeitos às mudanças e incertezas da vida. No estoicismo, aprendemos que a felicidade não deve ser baseada em algo que está fora do nosso controle. Pelo contrário, ela deve vir da nossa capacidade de viver de acordo com nossos valores e virtudes, independente das circunstâncias externas. Pense em um momento da sua vida onde você depositou sua felicidade em outra pessoa ou em uma situação específica. Como você se sentiu quando isso não saiu conforme o planejado? Agora, imagine que sua felicidade não dependesse dessas coisas externas. O quanto sua vida seria mais leve e satisfatória. O desapego é o caminho para a verdadeira felicidade, porque nos ensina a aceitar a vida como ela é, em vez de como gostaríamos que ela fosse. Ao abandonar a ilusão de controle sobre o que acontece ao nosso redor, aprendemos a abraçar o presente e a encontrar contentamento no momento. Marco Aurélio, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, em vez de buscar a felicidade em fatores externos, devemos focar em cultivar uma mentalidade de gratidão e aceitação. Ao fazermos isso, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos os criadores da nossa própria felicidade. Quantas vezes você já pensou, "Eu serei feliz quando conseguir isso", ou "Quando essa pessoa estiver na minha vida, finalmente estarei completo"? Esses pensamentos nos mantêm em um ciclo interminável de busca por algo que nunca será suficiente. A verdade é que a felicidade
não está em algo que virá no futuro, mas sim no que você faz com o momento presente. É sobre aprender a se contentar com o que você tem, enquanto trabalha para se tornar a melhor versão de si mesmo. E se a partir de hoje, você decidisse que sua felicidade não depende de outra pessoa ou situação? Como isso mudaria a forma como você vê a vida e suas relações? O caminho para a felicidade é, portanto, o caminho do desapego. É aprender a se desapegar das expectativas que temos sobre o futuro e das ilusões que o ego nos cria. Isso não significa que devemos nos tornar indiferentes ou desinteressados pela vida, mas sim que devemos viver com propósito e autenticidade, sem permitir que o que está fora do nosso controle roube nossa paz interior. A verdadeira felicidade vem quando você se permite viver a vida com simplicidade, focando no que está ao seu alcance e aceitando o que não está. Epicteto, outro grande filósofo estoico, disse: "A riqueza consiste em não ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quando nossas necessidades são simples, quando deixamos de nos apegar às expectativas irreais, experimentamos uma paz e uma felicidade que são inabaláveis pelas circunstâncias externas." No próximo princípio, vamos explorar como aplicar o desapego emocional de forma prática nas suas relações, de modo a cultivar conexões mais saudáveis e equilibradas. Você não vai querer perder. Se você está pronto para trilhar o caminho da verdadeira felicidade através do desapego, comente abaixo com a frase: "Eu escolho a paz." Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e conferir nossos 4 e-books sobre desenvolvimento pessoal, disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de 1. Liberte-se do controle. Quantas vezes você tentou controlar o desenrolar de uma situação ou o comportamento de uma pessoa apenas para descobrir que quanto mais você tentava, mais as coisas fugiam do seu alcance? O desejo de controle é uma das principais fontes de sofrimento. Queremos que as coisas aconteçam de uma certa maneira, que as pessoas ajam conforme nossas expectativas e que o futuro siga exatamente como planejamos. Mas a realidade é que não podemos controlar tudo. Na verdade, controlamos muito pouco, e é aí que o desapego se torna uma ferramenta essencial para alcançar a paz interior. O estoicismo nos ensina que o caminho para a liberdade emocional passa por reconhecer a diferença entre o que está dentro do nosso controle e o que está fora dele. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que devemos nos concentrar apenas nas coisas que podemos controlar: nossos pensamentos, ações e escolhas. Todo o resto, a opinião dos outros, o comportamento alheio, as circunstâncias externas, está fora do nosso alcance. Ao aprender a aceitar isso, nos libertamos da frustração e ansiedade que surgem ao tentar controlar o incontrolável. Feche os olhos e pense em algo que você está tentando controlar em sua vida. Pode ser o comportamento de alguém, uma situação no trabalho ou até um relacionamento. Agora pergunte-se: isso está realmente sob meu controle? Como seria se eu pudesse aceitar o que não posso mudar e focar apenas no que depende de mim? A prática de liberar o controle envolve confiar no processo. Quando você solta a necessidade de controlar o resultado de cada situação, abre espaço para que a vida flua naturalmente. Isso não significa se tornar passivo ou indiferente, mas sim aprender a agir com intenção e aceitar os resultados, independentemente de como eles se manifestem. Um exemplo comum de apego ao controle ocorre nos relacionamentos. Muitas vezes, tentamos moldar a outra pessoa de acordo com nossas expectativas, querendo que ela seja algo que, por natureza, ela não é. Isso gera conflitos, frustrações e decepções. Ao invés de focar no que podemos controlar, nosso próprio comportamento e como reagimos às situações, gastamos energia tentando mudar o outro. No final, esse desejo de controle acaba destruindo a harmonia do relacionamento. Quantas vezes você tentou controlar o comportamento de alguém, apenas para perceber que quanto mais tentava, mais a relação se deteriorava?
O estoicismo nos ensina a soltar essa necessidade de controle. Quando focamos no que está ao nosso alcance, nossas reações, atitudes e percepções, nos tornamos mais resilientes, mais serenos e menos afetados pelas circunstâncias externas. E o mais interessante é que, ao praticar essa aceitação, muitas vezes as situações se resolvem de maneira mais favorável do que se tivéssemos tentado forçar o resultado. Como Marco Aurélio sabiamente afirmou, aceite o que vier tecido no padrão do seu destino, pois o que poderia se encaixar mais adequadamente às suas necessidades. Esta frase nos lembra que, quando paramos de resistir ao fluxo natural da vida e aceitamos o que ela nos traz, encontramos uma forma de paz e equilíbrio que o controle jamais nos daria. Outra área em que o apego ao controle se manifesta é na forma como lidamos com o futuro. Planejamos, fazemos previsões e tentamos garantir que tudo corra exatamente como esperamos. No entanto, o futuro é incerto. Nada nos garante que as coisas sairão como planejado, e a tentativa de garantir o resultado perfeito nos rouba a alegria do presente. O estoicismo nos ensina a viver o momento presente, focando no que podemos fazer agora, sem nos preocupar excessivamente com o que está por vir. Agora que entendemos o poder de liberar o controle, no próximo princípio, vamos explorar como o desapego nos ajuda a abraçar as incertezas da vida e encontrar paz em meio ao caos. Continue comigo, porque essa é uma parte crucial para fortalecer sua resiliência emocional. Se você está pronto para abrir mão do controle e aceitar a vida como ela é, comente abaixo com a frase "Eu confio no processo". Abrace a incerteza. A vida é incerta. Essa é uma verdade inescapável. E quanto mais cedo aceitamos essa realidade, mais cedo podemos viver em paz. Desde o momento em que nascemos, tudo ao nosso redor está em constante mudança. Nossos relacionamentos, nossas circunstâncias, nossa própria mente e corpo. No entanto, muitos de nós tentam lutar contra essa incerteza, tentando controlar ou prever o futuro. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a incerteza não deve ser vista como uma inimiga, e sim como uma parte natural da vida. Quando aprendemos a abraçar a incerteza, ao invés de temê-la, encontramos uma nova forma de liberdade. Muitas vezes, o medo da incerteza nos prende a situações ou pessoas das quais já deveríamos ter nos desapegado. Nos mantemos em relacionamentos tóxicos por medo do que virá se ficarmos sozinhos. Evitamos tomar decisões importantes porque não temos certeza de como as coisas vão se desenrolar. Mas, na verdade, a incerteza é onde reside o potencial para o crescimento e novas oportunidades. Sem ela, a vida seria previsível e estagnada. Pense em um momento em que você teve medo do que viria a seguir. Pode ter sido uma decisão de terminar um relacionamento, mudar de emprego ou começar algo novo. Agora pergunte-se: o que aconteceu depois? O futuro foi tão assustador quanto você imaginava, ou você descobriu novas oportunidades que antes não via? Os estoicos nos ensinam que a chave para lidar com a incerteza é aprender a viver no presente. Quando nos preocupamos demais com o que pode ou não acontecer, perdemos a chance de aproveitar o que está acontecendo agora. Epicteto dizia que devemos focar no momento presente, pois é a única coisa sobre a qual temos controle. Não podemos prever o futuro, e o passado já se foi. Tudo o que temos é o agora. Ao abraçar a incerteza, começamos a ver que a vida é uma série de oportunidades, não de obstáculos. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho". Isso significa que, em vez de temermos o desconhecido, devemos vê-lo como uma chance de crescimento. Cada desafio, cada incerteza, é uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes e resilientes. Quando você aceita que não pode prever o futuro, algo incrível acontece. Você se liberta do medo. Ao invés de gastar energia tentando controlar o incontrolável, você se concentra em fazer o seu melhor no presente. E, paradoxalmente, isso te torna mais preparado para enfrentar o que quer que venha pela frente. Como seria sua vida se, a partir de agora, você decidisse aceitar a incerteza como parte do processo
e parasse de tentar prever cada detalhe do futuro. O quanto isso poderia te liberar para aproveitar o presente de maneira mais plena. Outra maneira de abraçar a incerteza é praticar a confiança em si mesmo. Muitas vezes, nosso medo do futuro vem da sensação de que não seremos capazes de lidar com o que quer que venha. Mas o estoicismo nos ensina que temos dentro de nós a capacidade de enfrentar qualquer coisa, desde que estejamos ancorados em nossos princípios e valores. Quando confiamos em nossa própria capacidade de adaptação e resiliência, a incerteza perde o seu poder sobre nós. Além disso, abraçar a incerteza nos ajuda a deixar de lado as expectativas irreais. Muitas vezes, sofremos porque esperamos que as coisas aconteçam de uma determinada maneira. Mas, ao invés de impor nossas expectativas à vida, devemos aprender a ser flexíveis e aceitar o que vier, confiando que, de uma forma ou de outra, o que é destinado a nós encontrará seu caminho. Como dizia Sêneca, a sorte favorece os preparados. Isso significa que, ao invés de esperar que a vida siga nossos planos, devemos nos preparar internamente para lidar com qualquer coisa que a vida nos traga. É a nossa capacidade de adaptação, e não o controle das circunstâncias, que determina nosso sucesso. Agora que entendemos como abraçar a incerteza pode nos libertar de muitos dos nossos medos, no próximo princípio, vamos explorar como fortalecer sua resiliência emocional através do autoconhecimento. Fique comigo, porque esse próximo passo é fundamental para a transformação pessoal. Se você está pronto para abraçar a incerteza e confiar no fluxo natural da vida, comente abaixo com a frase "Eu confio no caminho". Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e conferir nossos 4 e-books sobre desenvolvimento pessoal, disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de um. Cultive o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para qualquer tipo de transformação. Para nos libertarmos dos apegos e abraçar a liberdade emocional, precisamos, antes de tudo, nos entender. Quem somos nós de verdade, além das expectativas da sociedade, dos papéis que desempenhamos e das ilusões do ego? O processo de desapego começa com a capacidade de olhar para dentro e reconhecer quais são os gatilhos emocionais, medos e crenças que nos mantêm presos. Quando falamos de autoconhecimento, não se trata apenas de uma reflexão superficial. É sobre mergulhar profundamente em nossa essência, questionando não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. O que motiva suas ações e decisões? O que você está tentando alcançar ou evitar com seus comportamentos? Quando compreendemos a raiz dos nossos apegos, fica muito mais fácil liberá-los. Pense em um apego emocional que você tem, seja a uma pessoa, uma situação, ou até mesmo a uma ideia. Agora pergunte-se: o que realmente está por trás desse apego? É medo de ser rejeitado? É insegurança sobre o seu valor próprio? Ou talvez seja a necessidade de controle? Refletir sobre essas questões é o primeiro passo para cultivar o autoconhecimento. Os estoicos enfatizam que a mente humana é poderosa. No entanto, para utilizá-la de forma plena, precisamos entendê-la. Sêneca nos ensina que a maior riqueza é conhecer a si mesmo. O autoconhecimento nos permite entender nossos desejos, nossas motivações e, mais importante, nossos medos. Muitas vezes, o que nos impede de desapegar são esses medos inconscientes. Medo de ficar sozinho, medo do fracasso, medo de não ser suficiente. Ao cultivar o autoconhecimento, começamos a perceber que muitos dos nossos apegos estão enraizados em crenças limitantes que construímos ao longo da vida. Essas crenças podem ser algo como: eu preciso estar em um relacionamento para ser feliz, ou se eu não alcançar o sucesso, serei um fracasso. Essas são narrativas que o ego nos conta para nos manter em uma zona de conforto. Mas o que o estoicismo nos ensina é que devemos questionar essas narrativas e criar novas crenças que reflitam nossa verdadeira essência. O quanto você conhece de si mesmo? Você já parou para questionar as histórias que conta para si sobre quem você é
e o que precisa para ser feliz? O autoconhecimento é um processo contínuo. Quanto mais você se conhece, mais você se liberta das expectativas e das pressões externas. Você começa a tomar decisões que estão em alinhamento com seus valores verdadeiros, e não com as demandas do mundo ao seu redor. Quando você conhece a si mesmo profundamente, é capaz de perceber quando um apego emocional está tomando conta e de agir de forma consciente para soltá-lo. Outro ponto importante do autoconhecimento é que ele nos permite desenvolver uma autoaceitação genuína. Muitas vezes, nos apegamos às expectativas de outras pessoas ou à necessidade de ser perfeito, porque acreditamos que, de alguma forma, não somos suficientes como somos. Mas, ao olhar para dentro e aceitar tanto nossas forças quanto nossas fraquezas, começamos a ver que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor e felicidade. Esse é um dos pilares do desapego: aceitar quem somos e entender que nossa completude não depende de nada externo. Como Epicteto sabiamente afirmou, conheça-se primeiro a si mesmo e depois adornar-se-á adequadamente. O autoconhecimento é o primeiro passo para uma vida autêntica e desapegada, onde nossas escolhas são baseadas em quem realmente somos e não em quem achamos que deveríamos ser. Agora que entendemos o poder do autoconhecimento, no próximo princípio vamos explorar como aplicar essa sabedoria na construção de relacionamentos mais saudáveis e genuínos, sem os apegos destrutivos que costumam miná-los. Continue comigo, porque essa etapa é crucial para a sua jornada de transformação. Se você está pronto para se aprofundar no autoconhecimento e soltar os apegos que não te servem mais, comente abaixo com a frase "Eu me conheço". No princípio, fortaleça suas conexões através do desapego. É natural querer manter perto de nós as pessoas que amamos. Relacionamentos, sejam eles românticos, familiares ou de amizade, são uma parte essencial da vida humana. No entanto, muitos de nós confundimos apego com amor. O verdadeiro amor, o amor que liberta e fortalece, não depende do controle ou da posse. O apego emocional, por outro lado, pode sufocar tanto a si mesmo quanto o outro, pois cria uma necessidade constante de validação e de segurança. O que o estoicismo nos ensina sobre relações interpessoais é que o desapego não significa indiferença. Na verdade, é o oposto. O desapego saudável significa amar alguém de maneira plena, sem tentar controlar, sem tentar moldar o outro à nossa imagem, e sem esperar que essa pessoa preencha os vazios que na realidade só nós mesmos podemos preencher. Amar com desapego é permitir que o outro seja livre, enquanto você também mantém sua própria liberdade. Pense em um relacionamento importante na sua vida. Agora reflita: você está amando essa pessoa de maneira livre ou está se apegando às suas expectativas sobre como ela deve agir ou te fazer sentir? Quando praticamos o desapego, permitimos que nossos relacionamentos se tornem mais autênticos. Epicteto dizia que devemos aceitar as pessoas como elas são, sem tentar mudá-las para se encaixarem nas nossas expectativas. Isso não significa que devemos aceitar comportamentos abusivos ou prejudiciais, mas sim que devemos aprender a amar as pessoas pelas suas qualidades e, ao mesmo tempo, reconhecer que elas são imperfeitas, assim como nós. O desapego saudável nos permite construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e na compreensão, ao invés de depender de alguém para nossa felicidade. Quando você pratica o desapego em seus relacionamentos, você não está renunciando ao amor, mas sim cultivando uma forma de amor que é mais resiliente e duradoura, pois não está preso a expectativas irreais ou ao medo da perda. Como seus relacionamentos mudariam se você pudesse amar livremente, sem medo de perder ou de não ser correspondido da forma que espera? Amar através do desapego significa aceitar que você não tem controle sobre os sentimentos ou ações de outra pessoa. Isso é algo que muitos de nós lutamos para entender. Queremos que o outro nos ame da mesma maneira que os amamos, que eles ajam de acordo com nossas expectativas e que nunca nos decepcionem.
Mas a verdade é que todos nós somos diferentes e cada pessoa tem suas próprias limitações e desafios. Ao praticar o desapego, permitimos que nossos relacionamentos respirem e evoluam naturalmente, ao invés de tentar forçá-los a seguir um caminho específico. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer suas conexões através do desapego é praticar a gratidão. Em vez de focar no que você não está recebendo de um relacionamento, comece a valorizar o que você já tem. Quando você expressa gratidão genuína pelas qualidades positivas do outro, você não só reforça os laços entre vocês, mas também diminui o desejo de controle e de posse. Isso cria um ambiente de confiança e liberdade, onde ambas as partes podem ser elas mesmas. Como Marco Aurélio disse, ame as coisas às quais o destino te vincula e ame as pessoas com quem o destino te trouxe junto. Esse amor deve ser livre, sem o fardo do apego ou da expectativa de que elas estejam sempre à nossa disposição. A prática do desapego também envolve aceitar o tempo natural das relações. Nem todos os relacionamentos estão destinados a durar para sempre, e isso é algo que precisamos aceitar com serenidade. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições valiosas, e outras nos acompanham por períodos mais longos. Quando aceitamos que a duração de um relacionamento não define seu valor, somos capazes de viver o momento presente de maneira mais plena, sem ansiedade ou medo de perder. Agora que entendemos como o desapego pode fortalecer nossas conexões, no próximo princípio vamos falar sobre como usar o desapego para lidar com situações de perda e como encontrar paz em momentos de separação. Fique comigo, porque essa é uma parte importante para completar sua transformação emocional. Se você está pronto para fortalecer suas conexões através do desapego, comente abaixo com a frase "Eu amo com liberdade". Encontre paz nas perdas. Perder algo ou alguém é uma das experiências mais desafiadoras que enfrentamos como seres humanos. Sejam relacionamentos, oportunidades ou até mesmo sonhos, as perdas fazem parte da vida. No entanto, muitas vezes resistimos a elas, lutamos contra o inevitável e acabamos nos apegando ao que já passou. O estoicismo, por outro lado, nos ensina a aceitar as perdas como parte natural da existência e a encontrar paz no desapego. Quando falamos de perdas, a primeira reação é muitas vezes o luto e a resistência. Perguntamos a nós mesmos, por que isso aconteceu? O que poderia ter sido diferente? Mas a verdade é que não podemos controlar o fluxo da vida. Tudo o que podemos fazer é controlar como reagimos a esses eventos. O desapego nos permite passar por essas perdas de maneira mais serena, reconhecendo que elas são parte do ciclo da vida. Pense em uma perda recente que você enfrentou. Pode ter sido o término de um relacionamento, a perda de uma oportunidade ou até algo material. Como você lidou com essa perda? Você resistiu ou conseguiu aceitar o que aconteceu? No estoicismo, somos ensinados a ver as perdas de forma diferente. Em vez de lamentar o que se foi, devemos nos concentrar no que ganhamos com essa experiência. Cada perda traz uma lição, uma oportunidade de crescimento. Epicteto nos lembra que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O que está fora de nosso controle, as circunstâncias, as pessoas, o destino, deve ser aceito com serenidade. É dentro dessa aceitação que encontramos paz. A dor da perda é real, mas o sofrimento prolongado muitas vezes vem do apego a como as coisas deveriam ter sido. Quando soltamos essas expectativas, permitimos que o espaço vazio deixado pela perda seja preenchido por algo novo. Novas experiências, novos relacionamentos, novas oportunidades. O desapego nos ajuda a reconhecer que, mesmo na perda, há beleza e possibilidade. E se você pudesse ver a perda como uma oportunidade para crescer e se transformar? Como isso mudaria sua perspectiva em relação às suas experiências passadas? Um aspecto importante de encontrar paz nas perdas é abraçar a impermanência. Nada na vida é permanente, nem as pessoas, nem as circunstâncias, nem os momentos de felicidade.
Quando aceitamos isso profundamente, nos tornamos menos afetados pelas mudanças. Como dizia Marco Aurélio, todas as coisas humanas são passageiras, e o que importa é como as encaramos. O estoicismo nos ensina a ver a vida como um fluxo constante, onde nada é garantido. Quando aceitamos essa verdade, encontramos uma paz inabalável, pois não nos apegamos ao que já passou, mas focamos em viver o presente da melhor maneira possível. Outro ponto importante ao lidar com perdas é aprender a deixar ir. Soltar aquilo que não podemos mais segurar é um dos maiores desafios do desapego, mas também é o que nos liberta para viver plenamente. Quando seguramos algo com muita força, seja um relacionamento, uma ideia ou um passado que já não existe mais, impedimos que novas experiências entrem em nossas vidas. Deixar ir não significa esquecer, mas sim aceitar que o que passou teve seu valor e que agora é hora de seguir em frente. Sêneca nos lembra: enquanto você vive, continue aprendendo a viver. Essa frase nos mostra que, mesmo nas perdas, há lições valiosas. Cada perda é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de nos reconectar com o que realmente importa. Uma maneira prática de encontrar paz nas perdas é praticar a gratidão pelo que foi vivido. Em vez de focar no que você perdeu, reflita sobre o que você ganhou com essa experiência. A gratidão transforma a dor da perda em aceitação e nos permite honrar o que passou, sem nos apegarmos ao que poderia ter sido. Ao praticar a gratidão, abrimos espaço em nossos corações para novas experiências e o ciclo de desapego se completa. Agora que entendemos como encontrar paz nas perdas e desapegar do que já não serve mais, o próximo passo é aplicar essas lições no seu cotidiano, de forma prática e eficaz. Fique comigo, porque vamos encerrar com uma reflexão poderosa que você não vai querer perder. Se você está pronto para encontrar paz nas perdas e deixar o passado para trás, comente abaixo com a frase: "Eu aceito o que foi". Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e conferir nossos 4 e-books sobre desenvolvimento pessoal, disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de 1. Conclusão e reflexão final. Chegamos ao fim dessa jornada sobre o desapego emocional. E espero que esses princípios estoicos tenham te mostrado que você não precisa carregar o peso do mundo nos seus ombros. O desapego não é sobre desistir ou deixar de se importar, mas sim sobre libertar-se daquilo que não está no seu controle e focar no que realmente importa: sua paz interior, seu crescimento pessoal e seu bem-estar emocional. E agora, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Como você pode aplicar esses princípios na sua vida a partir de hoje? O processo de desapego pode ser desafiador, mas lembre-se de que cada passo que você dá em direção à liberdade emocional é um ato de coragem. Seja soltando uma relação que não te serve mais, aceitando a impermanência da vida, ou cultivando o autoconhecimento, você está construindo uma vida mais plena, mais leve e mais focada no que realmente importa. Reflita por um momento. Ao aplicar esses ensinamentos estoicos, você não apenas estará transformando sua própria vida, mas também influenciando as pessoas ao seu redor. Sua capacidade de se desapegar e viver com serenidade vai inspirar os outros a fazer o mesmo, criando uma onda de transformação que vai além de você. Como Marco Aurélio dizia, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase encapsula o verdadeiro espírito do desapego. Quando soltamos o que não podemos controlar e focamos no que está ao nosso alcance, nossas escolhas, nossas atitudes, nossa forma de ver o mundo, encontramos uma liberdade que nos permite viver com mais leveza e clareza. Resumo dos princípios. Solte o passado. Foque no presente. Aceite a incerteza. Ame com desapego. E, acima de tudo, conheça a si mesmo. Cada um desses princípios é um convite para você libertar-se emocionalmente e viver de maneira mais autêntica
e alinhada com quem você realmente é. E lembre-se, a jornada do desapego não é algo que se faz de uma vez só. É um processo contínuo de aprendizado, crescimento e autoaceitação. Não se apresse, pois cada passo te aproxima de uma vida mais plena e equilibrada. Se você aplicou até aqui esses princípios, então você já está no caminho certo. Mas não pare por aqui. Continue aprofundando seu desenvolvimento pessoal. Continue cultivando o desapego. E o mais importante, continue acreditando no seu próprio poder de transformação. Para marcar o seu compromisso com essa jornada de desapego e transformação pessoal, comente abaixo com a frase: "Eu escolho a liberdade". Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e conferir nossos 4 e-books sobre desenvolvimento pessoal, disponíveis no link do primeiro comentário fixado. Comprando hoje, você leva os 4 pelo preço de um. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que realmente fazem a diferença. Você chegou até aqui, e isso é uma prova da sua força e determinação. A verdadeira transformação começa dentro de você, e o mundo é um lugar melhor com a sua luz. Nunca subestime o poder que você tem de criar a vida que você merece, uma vida livre dos apegos, focada no que realmente importa. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa jornada. Continue brilhando, continue evoluindo e, acima de tudo, nunca pare de acreditar no seu próprio poder. Até a próxima. E lembre-se, a liberdade emocional está a apenas um passo de distância. Faça desse o seu próximo passo.